Olá, pessoal, começando mais um programa Nós e o Universo. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Nós estamos falando junto hoje. Sejam bem-vindos, pessoal. Pois é. Feriadão, né? 2 de novembro, dia de finados. Um bom dia para a gente refletir sobre certas coisas, né? Tem razão. Pois é. A gente, nesse momento em que a gente está gravando o programa para vocês, nós não definimos ainda o nome do programa. Até porque ele é uma continuação do programa da semana passada, no qual a gente falava sobre a inversão dos polos. E a reversão do sentido de rotação da Terra, chamando a atenção para esse fenômeno que agora nós desdobramos em dois, né? Já eu explico um pouco melhor, mas que traz para nós, seres humanos, nessa existência né? Sim. Na chamada civilização moderna, uma preocupação muito grande, porque não se tinha, pelo menos, relatos mais completos de como é passar pelo processo de inversão dos polos e de reversão na rotação do planeta. O que se sabia, né, é que esses dois eventos ficaram marcados geologicamente e a ciência, há pouquíssimo tempo atrás, veio a confirmar que ele, de fato, já ocorreu algumas vezes no nosso mundo, no nosso planeta, e está prestes a acontecer novamente. Mas, como eu disse há 2 minutinhos atrás, né, Tata? Sim. Esse fenômeno que nós analisávamos como sendo uma única coisa, agora nós enxergamos ele sob a ótica de que são coisas não que são distintas quanto ao funcionamento, mas são dois fenômenos que nesse momento aparecem de forma diferente para nós, porque um já está em curso, um já está acontecendo. E o outro, nós não sabemos o momento exato em que ele vai acontecer. Do que eu estou falando? Inversão dos polos. Inversão magnética dos polos. O sul vai para o norte vai para o sul, isso é muito importante. Quando isso começar a acontecer, aliás, é isso que exatamente já está acontecendo, é isso que eu quero frisar para vocês. Esse processo de inversão dos polos já está correndo curso, já faz algum tempo. Há interferências no funcionamento, e isso nós descobrimos recentemente. Começamos teorizando, né, Tata? Sim. E agora nós já temos confirmações de que, de fato, isso aqui interfere no comportamento humano. Está havendo um debate global com outros profissionais da área acerca do comportamento humano e esse fenômeno de inversão, e eu já vou explicar o porquê que ele interfere no comportamento humano. E temos também o fenômeno da reversão do sentido de rotação da Terra, e esse sim, ninguém sabe, ninguém tem uma pista de quando ou como ele vai acontecer. A única pista que nós temos, essa foi deixada e era encarada como mito e lenda, até comentamos isso no programa passado, foi deixado pelas civilizações Inca, Azteca, Maia, sendo o relato mais importante de um sacerdote Inca, num determinado momento, quando ele revela que uma noite teve mais de 20 e poucas horas. E depois dessa noite prolongada, as pessoas mudaram e elas deixaram de ser boas, se entregaram a vícios. Eu comentei isso no programa passado, enfim. Então, aos poucos, na medida em que a gente foi aprofundando, por conta justamente da demanda colocada pelos nossos ouvintes, os nossos seguidores, todo mundo querendo saber, e já vou falar em particular de uma grande figura que fez parte da nossa vida nessa última semana e colaborou bastante com o que a gente estava fazendo, que é o Wilson, já a gente vai falar dele. E nós aprofundamos isso um pouco mais, falamos com outras pessoas, com outros profissionais, e o pessoal fala, olha, realmente faz sentido, tudo tem a ver. Então, vamos começar agora, né, Tata? Sim, vamos começar a explicar exatamente do que a gente está falando, aí aprofundando um pouco mais. Ora, por que a inversão dos polos magnéticos interfere no comportamento do nosso cérebro, do nosso mental, enfim? Perdão. Interfere porque aqueles que conhecem um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de elétrica, sabem que um motor elétrico funciona com um campo ao redor de um induzido, que é um eixo, todo cheio de bobinas, e, de uma forma análoga, o campo magnético da Terra seria o indutor das peças induzidas, que são efetivamente os cérebros humanos. Tudo isso começou a ser construído, o entendimento desse processo, a partir do momento que nós percebemos que as civilizações que nos antecederam
eram muito mais sábias, muito mais inteligentes, positivamente inteligentes, do que nós hoje. A verdade é essa, né, Tata? Sim. Que a civilização moderna, dita moderna, ela só é moderna, acho que no nome, porque nós só arruinamos com o nosso mundo. Nós só produzimos tecnologias que hoje nós entendemos que elas são complementos da nossa falta de capacidade, da nossa falta de controle ou até mesmo de potência mental para realizar as coisas de uma outra maneira. Eu diria nocivas, né? Super nocivas, com certeza. Então, as civilizações que nos antecederam há 6, 7 mil anos atrás, elas eram poderosíssimas no aspecto, no quesito mental. Eles não precisavam de outros mecanismos, não precisavam de eletricidade, eles viviam bem com o ambiente, tinham conforto, se preveniam contra acidentes ou forças da natureza, como terremotos, essas coisas. Catástrofes naturais. Já eram extremamente higiênicos, né? Tem escavações no Velho Mundo de civilizações, de povos, né? Dessas eras, dessas épocas, em que eles já, por exemplo, canalizavam os seus esgotos, o material sanitário de cada casa era canalizado para um determinado lugar, coisa que nós, a famosa civilização moderna, só veio a implementar há 500, 600 anos atrás. É verdade. Tá certo? Sim. Então você vê como esse povo funcionava mentalmente e socialmente diferente. Tinha uma evolução. Eles tinham uma evolução. E para nós ficou patente que esse comportamento mental era fruto de um estado de polos invertidos. Ou seja, para isso que a gente está indo hoje, era o que eles viviam lá atrás. Então logo houve a inversão para essa forma com a qual nós conhecemos o norte em cima, o sul embaixo, por exemplo. As pessoas mudaram porque, efetivamente, seus cérebros, o seu equipamento psíquico passou a funcionar de forma diferente. E nós, como disse bem o sacerdote Inca, e nós nos lançamos aos vícios e começamos realmente a desejar e querer outras coisas. E uma das coisas que nós fizemos, de maneira muito forte, foi acabar com o nosso mundo. Hoje a gente sabe também, é um paralelo a esse assunto que a gente está discutindo aqui hoje, mas a gente sabe que toda a tecnologia que nós desenvolvemos, como bem falou a Tata, é nociva a nós mesmos. As ondas eletromagnéticas, ou como é que a gente chama agora, a poluição eletromagnética gerada por todos os equipamentos que nos rodeiam hoje, até mesmo esse através do qual eu falo com você, traz prejuízos à nossa saúde. Eu podia enumerar N casos aqui para vocês, mas eu acho que não é o programa certo para isso, já falamos isso outras vezes. Passados, né? De qualquer maneira, nós estragamos o mundo, nós usurpamos os recursos naturais e estragamos o ambiente ao nosso redor. Fizemos tudo errado. A verdade realmente é essa. Muito bem, está tudo certo, né? Paciência, já está feito. Agora, o que a gente tem que fazer? Aliás, o que a gente tem que esperar né? dessa nova era? Uma das perguntas recorrentes que vieram para a gente durante essa semana davam conta do seguinte: gente, quando acontecer a inversão dos polos e quando acontecer a inversão do sentido de rotação da Terra, o que vai acontecer com a gente? Olha, o planeta vai passar por uma série de perturbações físicas, ou seja, a crosta vai se movimentar, provavelmente teremos aí terremotos, teremos algumas coisas nesse sentido, mas tirando essa parte aí, o problema vai ser em cada indivíduo humano. Porque a gente percebeu e vem percebendo, e isso tem muito a ver com o nosso trabalho também, no aspecto do comportamento humano, né? Sim. A gente vem percebendo e a gente tem essa projeção de que as pessoas que têm uma estrutura mental mais organizada, e essa estrutura mental organizada, lamentavelmente, precisa de um suporte emocional bem também trabalhado. Essas que têm esse suporte e o emocional mais trabalhado, essas vão passar por alguns perrengues, mas serão capazes de suportar a transição. Por que são capazes de suportar a transição? Afinal de contas, o que é esperado em relação ao comportamento humano nessa nova fase? Hoje nós trabalhamos, segundo o querido Freud, com 2 compartimentos em termos de psique. O consciente e o inconsciente. O grande drama da nossa existência nesse momento
é justamente você acessar o inconsciente, porque no inconsciente está absolutamente tudo. Tudo que o cérebro percebe ao redor de onde você está, todas essas informações são levadas, são enviadas para o inconsciente, sem contar os traumas, os aprendizados e tudo mais. A gente comete falhas, só para abrir um parênteses aqui, a gente comete falhas no dia a dia porque muitas vezes a gente não recobra essa memória que está no inconsciente. Então a gente acaba tropeçando de novo, a gente erra de novo e assim por diante. Então o grande dilema dessa nossa existência, como eu estava dizendo, é justamente ter uma mente cuja o consciente não conversa com o inconsciente. Não conversa diretamente. Mas a grande engenharia divina nos deixou aí ainda apropriados num sistema em que o inconsciente fala através do nosso corpo. Das nossas emoções. Através das nossas emoções. Sim. Então sentimos angústia, é quase uma coisa física. Sentimos a tristeza, ela expressa no nosso semblante. E isso para chamar nossa atenção de como você está processando aquele momento, aquela informação, aquela situação. E aí, conscientemente, você se percebendo daquela forma, você ou reage, ou toma alguma outra medida, né? Toma alguma outra providência, enfim. Mas o grande ponto nesse meu comentário é que o consciente não fala com o inconsciente nesse momento. Mas, quando chegar aquela fase, a nova era, como a Tata tem dito, né? Ou a nova terra, como a gente aproveitou e colocou o slide aqui para vocês, quando isso acontecer, quando a gente tiver reconfigurado em termos de planeta, o nosso mental vai funcionar diferente. Não vai haver divisão. O consciente e o inconsciente estarão juntos. E isso será um baque muito forte para muita gente, sem contar a possibilidade de interação com outras dimensões que a gente vai ter a possibilidade de viver em função dessa mudança. Pelo menos essa questão dimensional é algo debatido pelo Greg. O Greg Braden, que a gente tanto fala, que é um geólogo e é um cara que defende ferozmente essa possibilidade de acesso à quarta e à quinta dimensão, justamente por causa dessa forma, essa mudança na forma de pensar. Está aqui a capa do livro do Greg. Ele é uma das maiores autoridades sobre o assunto reversão hoje. Tá? Então, continuando o raciocínio, então esse vai ser o grande impacto, o grande boom para aqueles que sobreviverem às catástrofes que provavelmente o mundo vai assistir durante esse momento de parada, depois de inversão de rotação e reversão total magnética. Tirando essa parte, é o impacto que cada um de nós vai sentir e vai viver. E vai ter que superar para poder sobreviver. Tem uma pergunta. Nos últimos, acho que até na mídia tem falado que de 2016 para cá, o índice de homicídio aumentou assim drasticamente, né? Isso também pode ser por conta disso, você não acredita que sim? Sem dúvida é. Mas não é só a questão dos homicídios. Né? Não, não é só a questão dos homicídios. A gente pode estabelecer aí outros parâmetros em paralelo que, por exemplo, casos de depressão, casos de suicídio. Aumentaram. Também tem vários colegas nos Estados Unidos monitorando isso e vendo um aumento crescente. Só que, infelizmente, até o meio desse ano, os nossos colegas lá nos Estados Unidos interpretavam isso como sendo alguma coisa relacionada à ressonância da frequência Schumann, que não tem nada a ver com a história. Na verdade, não tem. Aí, quando nós começamos a levantar essa polêmica sobre a questão da inversão, baseado no trabalho do Greg, o pessoal falou, peraí, então parece que isso já tem um viés mais conectado com a questão do comportamento. E aí sim começou a se estabelecer que, na medida em que esse processo de inversão dos polos está em curso, está andando, as pessoas estão literalmente pirando. Que afetam diretamente o comportamento humano. Eu tenho aqui atrás um slide, não sei se vocês vão conseguir ver plenamente, mas é uma figura do nosso globo. Aqui seria o Polo Sul, aquilo que a gente chama Polo Sul cartográfico, tá? E o deslocamento atual dele. Ele está deslocado 1.800 milhas, que dá mais ou menos 2.500 quilômetros do seu ponto original. Então o Polo Sul magnético ele veio parar aqui. Cartograficamente seria aqui. E, obviamente, quando tudo isso foi feito, calculado e foi utilizado, passou a ser utilizado para navegação, por exemplo, ou referências cartográficas, o polo magnético ficava junto com o Polo Sul aqui. Né? O polo magnético sul era aqui. E olha o que aconteceu depois de um certo tempo. Se deslocou 2.500 quilômetros nessa direção. Está aqui. Ó.
Quer ver uma outra coisa que corrobora com essa questão da inversão dos polos? Esse mapa belíssimo aqui, que na realidade é uma versão digital de uma leitura feita pelos satélites que monitoram o campo magnético terrestre, sendo que essa parte em azul, espero que vocês estejam vendo bem aí, esta parte em azul que pega a América do Norte, pega a América Central e a América do Sul, onde nós estamos, que está em azul, pega também uma parte do Polo Sul e uma parte do Oceano Atlântico Sul também. Essa parte em azul é a área em que o campo magnético terrestre caiu vigorosamente. Vigorosamente. Nas áreas em vermelho, ou levemente alaranjadas, foi onde ele efetivamente aumentou. Mas vai aparecer daqui a pouco um outro slide, na sequência, este aqui, feito pelo satélite GOES 15, que mostra, através dessas linhas, que são, você olhando assim, parece um monte de rabisco, mas isso aqui indica invariavelmente o momento em que, sobre uma boa parte do nosso planeta, houve um decréscimo brutal do campo magnético. Depois ele se restabeleceu até um ponto médio e ficou naquele ponto até agora, que gerou aquele mapa que vocês viram há pouco. Isso prova aquilo que os cientistas vêm afirmando categoricamente sobre a questão da inversão dos polos. Então ela já está em curso, já não é de hoje. Até imaginamos nós, né, Tata, que a partir do momento que se estabeleceu os pontos norte e sul, como nós conhecemos, norte para cima e sul para baixo, na questão do fluxo magnético positivo indo para cima e o fluxo magnético indo para baixo, já começou a regressão desse campo. Então nós imaginamos que cada vez que ele inverte, ele já inicia um processo, é como se você zerasse um relógio, um cronômetro, e começa então a contar regressivamente a energia, até que ele realmente se enxuga, né? Ele enxuga bastante, ele pega, e naquele momento que ele está praticamente zerado, ele inverte o fluxo positivo e o fluxo negativo das correntes eletromagnéticas. E aí então tem-se efetivamente a mudança dos polos. Muito bem. Então, voltando e retomando o cerne da questão, né, porque o assunto, se você deixar, ele ganha outros aspectos. Voltando à questão do ser humano, o impacto, então, vai ser no comportamento, vai ser na percepção do mundo como ele vai ser a partir do momento das inversões totais. E isso é o que preconizava, provavelmente, todas aquelas questões bíblicas, todos os livros e manuscritos das antigas religiões que falavam sobre o final do mundo. Não é exatamente o final do mundo, né, Tata? Não. Na realidade, é uma nova era, um novo recomeço para a humanidade, mas, infelizmente, eu digo para vocês que não vai ser para todo mundo. Porque vai realmente precisar de que os seres humanos estejam modificados de alguma forma, prontos para aceitar uma nova realidade. No programa passado, a gente falou, olha, as pessoas que estão mais preocupadas em ter do que ser, sim, claro, são, digamos assim, olhando por cima, né? É um grupo que provavelmente vai ter imensas dificuldades, provavelmente não sobrevive ao dia seguinte disso aqui. Mas a gente também passou a imaginar que as pessoas que não acreditam, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu conheço gente, a Tata também, que não acredita que o homem pisou na Lua até hoje. É assustador, mas é fato. Sabe? É um pouco assustador, tudo bem, podia ter sido uma farsa, mas nós temos satélites ao redor da Terra hoje, né? Vira e mexe, sobe um foguete com alguma outra coisa, peça para estação espacial. Nós recebemos informações direto da estação. Quer dizer, essa coisa espacial existe. Quer dizer, o homem chegou em algum lugar, chegou à Lua, de fato, e hoje está brincando ao redor da Terra, mas para vocês verem como tem pessoas que têm dificuldade para aceitar certas coisas. E essas pessoas, efetivamente, são aquelas que provavelmente vão sentir muito. Não vão resistir ao dia seguinte. Não vão acordar depois da noite prolongada. Ou do dia prolongado, dependendo em que ponto parar o planeta e em que ponto você estiver também do planeta. Provavelmente essas pessoas não acordam no dia seguinte. Não acordam para esse novo mundo, não vão acordar para essa nova era e nem para esse novo momento. E foi aí que apareceu uma criatura
sensacional, né? Recebeu o vídeo do nosso programa passado compartilhado de uma outra grande amiga também, Sim. seguidora, Valquíria. E apareceu então o Wilson Tadeu Passarelli, um engenheiro muito dedicado agora às questões humanas, né? E do próprio planeta. Uma pessoa com uma visão bastante particular da existência humana, muito vivido, e que compartilhou conosco algo que, de uma certa forma, no início, confesso, e ele sabe disso, a gente ficou um pouco assim, porque ele falou assim: Luiz, deixa eu compartilhar com você aquilo que eu tenho, que eu já li e reli milhares de vezes, que são as cartas crísticas. Eu até então nunca tinha ouvido falar, eu confesso mais uma vez aqui, eu nunca tinha ouvido falar das cartas crísticas. E para vocês que também, como eu, não sabem o que é, eu vou fazer um resumo bem rapidinho. Uma senhora na Inglaterra, já no alto da sua idade, aí, 70, 80 anos, não sei, de alguma forma foi preparada para receber os textos que ela acabou redigindo durante digitações num computador, que seriam textos ditados por Jesus Cristo, ditados para ela por Jesus, e ela transformou aquilo em 9 cartas que ele teria ditado para ela. E como eu tenho conversado com a Tata, e é uma questão nossa aqui também, em programas que nós fizemos há meses atrás, nós falamos muito aqui sobre a possibilidade de conexão com aqueles que não estão aqui presentes. A gente chamou de processo mente a mente, e é claro que essa capacidade de sintonização depende também da elevação da própria pessoa, da condição espiritual dela, sabe? Do ser essencial, do ser essencial, né? dela, Mental. como for. Então, para nós, não fazia, e não faz, Não né? faz. A menor diferença se foi Jesus, Jeová, José, Maria, Buda, Maomé, quem ditou a carta para ela, não importa. Porque assim que você tiver contato com esse material, você vai ver que só pode ser realmente alguém com uma elevação muito grande, com um amor muito grande por aqueles que vivem aqui, e que ditou isso para ela. Isso não sai da cabeça de um ser humano. É difícil reconhecer os erros que estão elencados ali e os caminhos que podem ser feitos para que você realmente se transforme como pessoa. Então fica aqui o nosso super agradecimento ao Wilson Tadeu por ter tido essa disposição, esse amor realmente pelo semelhante, de compartilhar conosco. Ele está na França, ele não está nem aqui no Brasil. Nosso papo tem sido pelo WhatsApp e outras coisas. Então, ele teve todo esse trabalho em compartilhar isso conosco, insistiu para que a gente lesse. Sim. E a gente, ainda com uma certa resistência, foi ler. Sim. E nós percebemos que, de fato, aquilo lá, na minha profissão, como oceanógrafo, a gente poderia chamar de TAC, termo de ajustamento de conduta. Porque, de fato, aquilo traz uma luz nova, uma luz ideal para aqueles que querem realmente mudar o seu comportamento, né? o seu estado. Exatamente. Né? Em termos de... Modo de pensar, perfeito, né? Tata, isso né? mesmo. Modo de pensar, de agir. Isso mesmo. Se você então estava se perguntando até agora há pouquinho, né, enquanto a gente narrava as possibilidades diante da nova Terra, né? Sim, a nova era. O que fazer, como a gente se modifica em função disso? Então está aí a resposta. Um bom caminho, um bom começo pode ser você fazer a leitura das cartas de Cristo, tá certo? Pela escriba, que é essa pessoa que não se identifica, tá? Mas que um dia concedeu uma entrevista ao canal que divulga essas cartas e disse que o papel dela nessa vida é fazer a difusão desse material. E a gente acha que vale a pena, Tata. É verdade. Não, concordo plenamente com isso. Inclusive, é a nossa opinião também, né? Tudo que está escrito, nós já pensávamos assim, sim, né? Sim. Desde os primeiros programas, né? A Sim. gente passava isso para vocês, né? Então, de e é alguma bom forma, encontrar isso escrito, nossa, né? nem fale. É bom ver foi que outras assim, sim. Eu acho que a gente ficou mais ainda feliz que já outras pessoas já tinham essa ideia, já concordavam com isso e escreveram para compartilhar com todos também. E é bem aquela história, né, Tata? Se foi Cristo, se não foi Cristo, a gente já ficou Pouco feliz importa, só de
saber que era aquilo exatamente. Que a gente também já trabalhava, já pregava. É verdade. Isso. Não importa se for Maomé, se foi Cristo, se for Buda, né? Não importa. O importa é exatamente as palavras que tocam, que é exatamente o que a gente sempre passou para vocês, né? Então eu acho que é uma forma é um manual, né? Eu acho que como fosse um TAC, eu falei, termo de ajustamento de conduta. Você quer mudar sua conduta, seu modo de pensar? Exatamente, leia as cartas, né? Eu acho que é importante, vale a pena. Nenhuma. Eu acho que não é perda de tempo, pelo contrário, né? Você ganha com isso e ganha muito. Né? Sim, eu acho que eu falei tanta coisa, mas eu não falei isso que eu vou dizer agora, mas só para não dizer que não falei das flores, é aquela coisa, todas as religiões, todas as crenças em nosso mundo, em nosso planeta, um dia definiram que haveria o juízo final, haveria o final do mundo. E a gente hoje, não é que a gente enxerga o final do mundo, mas a gente enxerga um momento de mudança, que para muitos pode ser literalmente o fim do mundo. Mas para aqueles que realmente se atentarem, se abrirem para essa nova experiência, é bem possível que nós consigamos passar para essa nova era, para esse novo tempo, ainda vivos. Ainda conscientes e experienciando o que é ter uma mente 100% produtiva, uma mente 100% ativa, que deve ser uma experiência inimaginável, acredito eu. Né? A gente faz tanto esforço, né? Exercício mental e tal, e não consegue melhorar, às vezes, quase nada. E muita gente, como eu falei agora há pouco, se pergunta, mas como? Como é que aquele cara entortava a colher? Não entortava nada, era tudo truque. Mas a grande verdade é que nem ele entortar faca, colher, garfo, essas coisas, e muito menos nós íamos mover objetos com o poder da mente, com a força dos nossos pensamentos, pensamentos esses que já foram cientificamente detectados, as ondas cerebrais, a força do pensar, o que acontece dentro do cérebro, mas não com a potência correta para que isso efetivamente se materialize, né, diante de você, diante das pessoas. Então, vamos tentar viver para ver esse mundo acontecer. A coisa está andando, né? A inversão dos polos já está acontecendo. As pessoas estão se modificando. Algumas pessoas talvez tenham percebido uma mudança na função cognitiva. Alguns, segundo até alguns relatos, o pessoal está se achando mais esperto. Isso é um efeito também disso. Porque na medida em que a polaridade vai mudando, vai invertendo, o cérebro vai se iluminando um pouco mais. E quando eu falo iluminar, eu falo ativação, é a mesma coisa. A gente está ativando novos campos cerebrais na medida que a inversão está ocorrendo. Então, sim, você está ficando literalmente mais esperto, então aproveite bem isso. Mas desde que seja para o bem. Exatamente. Né? Porque muitos estão acabam recebendo essas informações, já têm a índole do mal e acabam fazendo coisas piores. Vão usar esse potencial para coisas ruins. Pro bem, mas né? o alerta também que eu faço é o seguinte, a gente sabe que se não houver a estabilidade emocional, o entendimento, a compreensão do mundo e das coisas de uma forma mais equilibrada, esse potencial, se a pessoa for do mal, como você colocou, Tata, isso aí dura pouco também. Logo, o que é potencial cognitivo vira um inferno cognitivo. Exatamente. Vai ter o efeito contrário. Num primeiro momento ele até tira proveito da situação, mas depois a coisa cai. Então é bom que todo mundo faça uma autoanálise, veja de que lado está da balança nesse momento e corra atrás do prejuízo, buscando a informação. Seja crítico com você mesmo, né? A autoanálise, a autorreflexão é muito importante para ver exatamente o que eu estou fazendo. Está certo? Né? Eu acho que é importante se questionar. É verdade? Aí. E leia as cartas, né? Eu acho que vocês vão aprender muito com isso. É isso aí, não duvide. Nosso cérebro é um grande circuito elétrico e depende do magnetismo para funcionar melhor. E é isso que está acontecendo agora. Nós estamos partindo para uma nova fase. Não esqueçam disso, não desprezem esse detalhe e procurem saber mais a respeito. A gente, como sempre, se coloca à disposição de vocês e agradece mais uma vez ao Wilson Tadeu Passarelli por toda a contribuição dele essa semana. E Valquíria também, Valquíria, né? Que colocou o Wilson na nossa vida aí também, tá certo? Então é isso, Tata. E a todos, né? A todos os nossos ouvintes que compartilham nossos programas, né? É isso aí. A gente agradece muito, né? E a gente está fazendo isso daqui para vocês. Perfeitamente. Sempre para vocês. Muito bom. Então é isso. Então até a próxima quinta, né? Com mais um programa Nós Universo. É isso aí. Muito obrigada pela atenção e um ótimo fim de semana.
né? Perfeito. Um abração para todos vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira, se o Criador permitir. Com um certeza. abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.